de tanto procurar Deus, sabe? Então, assim, chegou um momento que aí eu ia em uma igreja, eu ia em outra igreja e procurava. Então, sempre assim, perguntava para as pessoas, todo mundo tem uma religião, todo mundo se diz, eu creio em Deus, eu conheço a Deus, tal. E todo mundo que tem uma igreja, que frequenta uma igreja, praticante, né, no caso de alguma igreja, assim, então... Aí sempre fala assim, Deus tá lá, vamos lá, né, tal, Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo pela sua vida, vai mudar a sua vida, não, você vai encontrar Deus, você vai ser feliz. Então, sempre fala isso aí, né. Eu queria realmente que Deus me aceitasse. Então eu queria aquele Deus que todo mundo falava, que, né, que Ele era bom, que Ele fazia, que Ele te ajudava, que Ele solucionava os seus problemas, que Ele ia te fazer feliz, então que te salvava e tal. Então eu queria aquele Deus. Eu falei, nossa, esse é o Deus que eu preciso, que a minha família precisa. Então o que eu tenho que fazer para ter esse Deus? Então ali era orientado tudo o que eu tinha que fazer para mim poder alcançar esse Deus. Então foi aí que, na realidade, eu comecei a ver Deus de uma forma que eu tenho uma outra imagem de Deus, entendeu? Eu comecei a pensar, eu comecei a fazer tudo que me mandavam, né? E a troco desse Deus na minha vida, desse Deus aparecer na minha vida. Então, desse Deus ser na minha vida. E nisso eu cheguei ao ponto de perder tudo que eu tinha. Eu perdi tudo que eu tinha, cheguei ao ponto de, assim, ter que vender panela, ter que vender aliança de casamento, ter que vender todos os móveis da minha casa. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu vendi bujão de gás, eu vendi, se for ver, o alimento da minha família a passar o mês. Por quê? Porque para mim conhecer esse Deus, eu tinha que... sacrificar, eu tinha que me desfazer daquilo que eu tinha que dar tudo que eu tinha para poder receber algo de Deus. Depois de já ter procurado Deus de todas as formas, eu falei assim, esse Deus não existe. Dentro de mim realmente se criou uma revolta contra Deus, porque eu tinha feito tudo, eu tinha dado tudo e esse Deus não tinha aparecido na minha vida. Então eu falei assim, esse Deus não me quer, não existe Deus. Deus é bom ou Deus é ruim? Eu comecei a ter uma imagem distorcida de Deus. Até que um dia, aí a minha filha apareceu com um livro que ela encontrou na caixa do correio. Aí eu vi o livro, aí eu perguntei, né, mas de onde que é esse livro? Eu fui conferir a caixa do correio, encontrei o livro e olhei só a capa. Eu levei pra minha mãe e ela já começou a ler e comentar com a gente, comigo, com meus irmãos, com meu pai. A minha primeira impressão do livro já foi olhar de onde que ele era, né? De que igreja que era, se era de igreja, se era de... A primeira pergunta, na realidade, foi quem colocou o livro, né? Quem colocou esse livro? Aí apareceu na caixa do correio, mas quem colocou? Eu comecei a ler o livro. Aí me senti interessada pelo livro e comecei a ler. Aí li o livro inteiro a primeira vez. Aí eu falei, nossa, já me impactou, né? Eu falei, nossa, esse livro é legal, não? Tá falando umas coisas aqui, coisas que eu antes nunca tinha ouvido, entendeu? Nunca tinha visto. Então eu falei assim, não, eu tenho que ver se o que tá falando aqui é verdade. Então eu resolvi lê-lo pela segunda vez, mas aí conferindo as referências bíblicas. Então, aí eu comecei de novo do começo, olhando as referências bíblicas, né? Aí eu, nossa, realmente o que tá falando aqui tem base. Aí eu comecei a ver, assim, Deus de uma outra forma. Então eu já comecei a ver que relacionar aquilo, a minha experiência antes com o que estava no livro, então assim, não podia se tratar do mesmo Deus. Quando eu li, eu vi assim, que na minha vida eu não alcançava os benefícios de Deus, eu não encontrava Deus, porque na realidade eu não obedecia. Então, ao ler, eu pensava, nossa, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que obedecer? Então, era a pergunta, entendeu? Como que eu tenho que obedecer a Deus? Esse Deus existe, eu posso realmente alcançar a felicidade, tudo aquilo que eu quero dele, mas de que forma? Como que eu tenho que obedecer? Eu quero obedecer, eu estou disposta. Então, o livro me apresentou a forma de eu obedecer a Deus. Então, foi na leitura onde chegou a parte que fala dos 10 mandamentos.
onde Deus... Aí eu li, né, que o sábado é o dia do Senhor. E até então não, a minha vida inteira eu sempre ouvi dizer que domingo era o dia do Senhor. Aí depois eu comecei a perguntar, que religião você é? Aí as pessoas, quando não me convidavam, ou quando eu tinha contato com outras pessoas, eu perguntava, de que religião você é? De tal religião. Aí eu perguntava, viu, mas na sua igreja vocês comem carne de porco? Vocês guardam o sábado? A minha filha viu o cartaz escrito assim, sintonize canal 14. Aí ela falou, olha mãe, sintonize canal 14. Nisso que ela sintonizou o canal 14, né? E tava lá assistindo. Eu falei, mas o que você tá assistindo aí? Tava falando uma programação evangélica, né? Porque você já identifica que é evangelho. Mas o que você tá assistindo aí? Eu tô assistindo o canal 14. O canal 14... Aí parei e fui pra ver. Aí vi lá, né, o programa Lições da Bíblia, na mira da verdade. Então, nossa, aí eu comecei a gostar do canal. Aí eu lembro que o pastor que estava falando falou assim, a gente tem uma meta para 2012 de entregar o livro. Aí mostrou o livro em todas as casas, em todos os... que todas as pessoas recebam, né, o livro, entregar em todas as casas. Aí a hora que eu olhei assim a capa do livro, aí sabe, aquela alegria, eu falei, nossa, é deles o livro, né? Então, e a programação, pela programação, então já é TV Novo Tempo, então eles falam muito Igreja Adventista. Então, eu sabia já que o canal era da Igreja Adventista, mas eu não sabia que tinha relação com o livro. Então, eu falava assim pro meu marido, quando eu descobri que o livro era da Igreja Adventista, eu falava assim pro meu marido, agora eu sou adventista. Eu já falava que eu era da Igreja Adventista, porque eu já sabia aonde era que eu ia, aonde era o meu lugar, assim, aonde realmente Deus ia estar comigo. Então, eu me tornei uma adventista, sem conhecer a Igreja Adventista e sem nunca ter pisado os pés lá. Aí eu coloquei o meu marido, né, para procurar e comecei eu também a procurar a igreja. Aí eu, nossa, mas onde que é essa igreja? Onde que tá essa igreja? Aí ele encontrou a igreja em Jaú. No sábado, estava passando por lá, eu vi o movimento, né? Eu falei, hoje tá tendo, né, o culto, né, na igreja. Aí eu liguei para ela, né? Eu falei, tá tendo culto, né? Tem movimento aqui hoje, tá tendo culto, né? Aí eu dei uma ligadinha no celular dela e ela falou, não, então eu tô indo para Jaú. Quando eu cheguei, depois de todo esse tempo de busca, né, não conhecia ninguém e tal, aí quando eu cheguei na igreja e vi já que estava aberta e que tinha gente lá, então assim, nossa, aquela alegria, já tinha uma alegria grande dentro de mim, nossa, hoje eu vou conhecer o primeiro adventista, hoje eu vou conhecer esse povo. Onde que se escondia esse povo que não tinha ninguém, né? Eu nunca tinha tido contato com ninguém. Então eu tava assim, nossa, naquela expectativa, né? De conhecer alguém que realmente, finalmente eu vou encontrar, né, uma adventista, assim, ao vivo, a cores e tal. E vou aprender, né? E veio a mulher na minha direção, assim, já, tipo, se aproximando. Aí, assim, a hora que ela veio, assim, então, nossa, aquela alegria, eu pensei, nossa, a minha busca acabou. Finalmente encontrei esse povo, finalmente consegui encontrar alguém. Aí, a primeira pergunta, assim, também, foi vocês que colocaram um livro na caixa do correio, distribuíram uns livros na caixa do correio? Aí ela falou, foi. Eu falei assim, distribuíram lá em Mineiros, aí distribuíram na minha casa. Aí... naquele momento que eu botei os pés dentro mesmo da igreja e fui conduzida, era como se o próprio Deus estivesse me abraçando. Era como se ele estivesse assim falando pra mim, pronto, agora não precisa, mas você já tá aqui, você já me encontrou.